TV Amapá, uma emissora Rede Amazônica. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. TV Perfil, o Rapa, tá ligado? Uniclass reconhece tudo que você já conquistou e apoia você naquilo que ainda vai conquistar. Uniclass oferece Jornal Nacional. 18 dias para o verão. E milhões de brasileiros sofrem as consequências das tempestades. Em São Paulo, ruas inundadas e mortes no soterramento de uma casa. No Rio Grande do Sul, um tornado provoca destruição no Vale dos Vinhedos. Tragédias no asfalto. Um caminhão atinge um ônibus na Bahia. 2 carretas se chocam em Minas Gerais. E mais outra bate numa moto no Rio de Janeiro. O escândalo do Mensalão do DEM envolve nomes da cúpula do PMDB. O Supremo aceita a denúncia contra Eduardo Azeredo por causa do valeroduto do PSDB mineiro. Paulo Maluf e Romeu Tuma se tornam réus por ocultação de cadáveres na ditadura. O presidente Lula e a primeira-ministra alemã divergem sobre o Irã. E os sinos de Minas viram patrimônio imaterial do Brasil. Boa noite. Boa noite. O temporal que desabou sobre São Paulo no início da tarde alagou ruas e avenidas e provocou deslizamentos de terra. Num deles, 2 crianças morreram e outras 2 desapareceram. A meteorologia já tinha alertado. Uma frente fria ia chegar nesta quinta-feira a São Paulo e provocar chuva forte. Às 4 da tarde, o céu escureceu e assim que o temporal começou a cair, a cidade ficou em estado de atenção. Um dos principais cruzamentos da Zona Sul de São Paulo ficou alagado. Poucos motoristas se arriscaram a passar pelas avenidas Rebouças e Brasil. Na Zona Oeste, no bairro da Lapa, uma rua que fica próxima do prédio da Polícia Federal também ficou interditada. Estes 2 homens tiveram que passar em cima de uma mureta para fugir da enchente. São quase 6 da tarde, a gente sobrevoa a Avenida 23 de Maio, que liga as regiões norte e sul de São Paulo. Em frente ao Parque do Ibirapuera, existe um enorme ponto de alagamento. Ele deixou a via interditada e é justamente o caminho de quem vai para o aeroporto de Congonhas. As câmeras do aeroporto mostram a pista encharcada. Quando o avião decola, a água levanta. Por causa do mau tempo, Congonhas operou por instrumentos. Perto dali, no bairro da Saúde, ruas que dão acesso à rodovia dos imigrantes receberam um grande volume de água. A chuva surpreendeu os consumidores que faziam compras de Natal na rua 25 de março, no centro. A maioria ficou presa dentro das lojas. Uma linha de trem teve queda de energia e outra foi parcialmente interrompida. O sistema ficou parado 1h30. Os passageiros que queriam embarcar ficaram retidos antes das catracas. Saí 5h30 do meu serviço e não estou conseguindo chegar. No Jardim Ângela, também na Zona Sul, a situação mais grave. Um barranco desmoronou e atingiu uma casa. Segundo os bombeiros, 5 pessoas foram soterradas. 2 morreram, uma foi salva e outras 2 estão sendo procuradas. Todas têm entre 4 e 14 anos de idade. Ainda nesta edição, nós voltaremos a falar dessa chuva que também provocou um desabamento na zona leste da cidade, no limite com Mauá. Segundo os bombeiros, 4 pessoas foram soterradas. Uma morreu e as outras estão sendo procuradas. No interior paulista, um casal morreu soterrado na zona rural do município de Pinhalzinho. Parte de um barranco nos fundos da casa da família desmoronou. Os 4 filhos sobreviveram e foram levados para a casa de parentes. Um tornado com ventos de 111 km por hora causou destruição em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ontem à noite. Foi o 3º em uma semana. O tornado atingiu a região que mais produz uvas e vinho no Brasil. 150 casas foram danificadas. 2.000 toneladas de uvas que seriam colhidas em fevereiro acabaram no chão. Onde passou, ele acabou com tudo praticamente. Um temporal também causou estragos em Ijuí, no noroeste do estado. As rajadas de vento destelharam mais de 400 casas. Algumas tiveram a cobertura totalmente arrancada, como esta que foi parar a cerca de 30 metros. No momento do temporal, uma menina de 3 anos estava aqui, na cozinha, junto com a mãe, quando foi atingida na cabeça por um tijolo que caiu da parede.
A menina passou por uma cirurgia e está se recuperando. Vamos cuidar da nossa pequena aí, o que nós queremos é ela, o resto não importa. Quase 18 mil moradores continuam desabrigados ou desalojados no Rio Grande do Sul. O tempo vai abrir no sul do Brasil nesta sexta-feira. Uma forte massa de ar frio e seco vai chegar à região, dificultar a formação de nuvens e dar um refresco no calor de até 4 graus acima da média. O dia começa com 16 graus em Porto Alegre, onde os termômetros não passam de 22. A temperatura também cai no sudeste, máxima de 24 graus em São Paulo e de 28 em Belo Horizonte. É que está de volta a zona de convergência do Atlântico Sul. O fenômeno se forma pela primeira vez na primavera e só amanhã pode provocar a chuva de uma semana inteira em vários municípios. A chuva forte se concentra entre o Paraná, o Espírito Santo e o Acre. Tempo firme nas áreas claras. Nas outras regiões, chuva rápida. Fim de semana de tempo instável em Florianópolis, São Paulo e no Rio. Em Maceió, mais sol e calor. 13 pessoas morreram em 3 acidentes em rodovias federais. Na BR-101, perto de Itaboraí, região metropolitana do Rio, uma carreta ficou atravessada na pista e interditou parte da rodovia durante 14 horas. Segundo testemunhas, ela tombou depois de tentar desviar e bater numa moto que trafegava na contramão. O motoqueiro morreu na hora e o caminhoneiro ficou ferido. Parte dos 40 mil litros de diesel vazou na pista e o engarrafamento atingiu 6 quilômetros. Na BR-040, perto de Eubanque da Câmara, em Minas Gerais, foram 3 os mortos no choque entre 2 carretas que pegaram fogo. A estrada ficou interditada durante 11 horas. Na Bahia, outro acidente matou 9 pessoas. Na BR-242, perto de Lençóis, na Chapada Diamantina, um caminhão tombou na pista, deslizou por 50 metros e bateu num ônibus que transitava no sentido contrário. Além dos 9 passageiros mortos, 10 ficaram feridos. Começou hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio, o julgamento de 2 homens acusados da morte de uma jovem num acidente de trânsito. E eles são julgados como assassinos. Tatiana Curso era filha única e tinha apenas 17 anos quando morreu. Ela pilotava uma motoneta quando foi atingida por um carro. Outro que vinha logo atrás atropelou e matou a jovem. Segundo a acusação, os motoristas dirigiam em alta velocidade e um deles estava bêbado. Eles vinham fazendo pega numa via pública às 3 horas da tarde num domingo. A menina saiu de casa, estava estudando, foi à padaria na esquina comprar um sorvete e nunca mais voltou. A morte de jovens em acidentes de trânsito é, infelizmente, uma triste rotina no Brasil. Mas no caso de Tatiana Curso, o Ministério Público quer comprovar que não houve uma fatalidade, mas um crime e que os acusados devem ser condenados por homicídio doloso, ou seja, como assassinos que tiveram a intenção de matar. Seja pelo fato dele dirigir não só embriagado, como de forma perigosa, como empreender uma velocidade absolutamente incompatível com o local, o indivíduo, através daquele comportamento, ele assume o risco de produzir o resultado morte de alguém. O caso foi há 7 anos e o julgamento começou hoje. Na época do acidente, os acusados tinham 19 e 21 anos. Os 2 respondem em liberdade. O juiz pediu que eles não fossem identificados. O promotor pode pedir até 20 anos de prisão. O advogado de defesa diz que foi uma fatalidade. Um acidente de trânsito, fatal, é certo, mas um acidente de trânsito, os acidentes de trânsito, de um modo geral, decorrem isso, da imprudência, da imperícia, da negligência. Entre as testemunhas de acusação está a amiga de Tatiana, que ia na carona da moto e sobreviveu. Eu acho que foi um crime. Poderia ter sido 2, né? Na verdade, porque eu fui salva. Mas, por causa de todas as circunstâncias, por a gente ter conseguido botar a moto na pista, na hora não vinha veículo nenhum, e ter sido tudo muito rápido, então eu não acho que foi uma fatalidade. Eu gostaria que isso servisse de exemplo para o nosso país, para que as pessoas, a partir de agora, se conscientizassem mais ao pegar um carro para dirigir. A sentença deve ser anunciada ainda hoje. A seguir, a descoberta de uma estrela mais quente do que o Sol. E um novo patrimônio do Brasil. A Ford é a montadora que mais cresceu nessa década, fabricando os carros que são sucesso aqui e lá fora. E por quê? Porque derrubou vários mitos. Criou o preço fixo Ford e derrubou o custo de manutenção. Derrubou a incerteza
vai investir mais 4 bilhões de reais no Brasil. E para comemorar, a Ford derrubou os juros. Agora toda a linha de carros com taxa zero. Seu carro novo nunca esteve tão fácil. Taxa zero aqui na Ford. Seu presente de Natal, Papai Noel deixou nas lojas Acredilar Macapá. Armário 5 portas Itatiaia à vista, R$ 499,99. Bicicleta com cesta à vista, R$ 259,99. Guarda-roupa 6 portas à vista, R$ 399,99. As lojas Acredilar Macapá têm tanta novidade: brinquedos, relógios, bicicletas com novo modelo, eletrodomésticos e muito mais. Conheça mais uma Acredilar Macapá, localizada na Avenida Presidente Vargas, em frente à Praça Veiga Cabral. E aproveite nossas ofertas de Natal. A Casa do Criador sempre busca conquistar cada vez mais a satisfação de seus clientes. Cresceu, agora você tem mais espaço e conforto para suas compras. Equipamento de segurança, selaria, pesca, utilidades domésticas, arames, telas, lonas, cordas, ferramentas elétricas, máquinas e motores, medicamentos, rações e muito mais. Casa do Criador, tudo para um homem do campo e da cidade. Macapá e Santana. Atenção, comunicado importante. Senhores proprietários de automóveis e motos, comunicamos que nesta sexta, sábado e domingo, vocês terão a última oportunidade do ano para trocar seu carro em condições excepcionais. Feirão Auto Show de sexta a domingo no Sebrae. São as 6 maiores concessionárias do estado reunidas no Sebrae, trazendo mais de 500 carros e motos com preços incrivelmente baixos. Aproveite, é a sua última oportunidade do ano para trocar seu carro ou moto. Feirão Auto Show de sexta a domingo no Parque de Exposições do Sebrae. O Cristo Redentor, símbolo do Rio, recebeu hoje o título definitivo de Patrimônio Nacional. O monumento tinha sido tombado provisoriamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no ano passado. E mais 3 localidades ganharam este reconhecimento. Em Campo Grande, o complexo ferroviário da Estrada de Ferro, noroeste do Brasil. A cidade de Iguape, no Vale da Ribeira, em São Paulo, que guarda construções do século XVI. E no litoral do Paraná, o Centro Histórico de Paranaguá. Lá os portugueses iniciaram a colonização do estado em 1580. E em 9 cidades históricas de Minas Gerais, o toque dos sinos foi tombado como patrimônio imaterial do Brasil. Na terra onde os sinos falam, não precisa de relógio. Está quase na hora. Dá licença que eu preciso rezar. Quem mora nas cidades históricas de Minas já se acostumou. Nada de falecimento, hora de enterro, hora de missa. E quem dá a batida é Jefferson. Aprendiz de cineiro há 4 anos, esses toques para ele são quase como uma conversa. Um pergunta, um responde. Quando é repique de morte, a gente fica, meu Deus, será que faleceu? Porque aqui morre muita gente conhecida, né? A gente sofre muito com isso. E tocar o sino na hora errada ou no dia errado é um desrespeito. Seu Nilson é cineiro experiente. Hoje em dia ensina os mais jovens. E fica atento se algum deles sai da linha. Estou sempre de ouvido em pé. Porque qualquer coisinha que acontecer, a atenção vai ser chamada lá embaixo. E o toque preferido dele só se ouve uma vez por ano, 14 de agosto, dia de Nossa Senhora da Boa Morte. Como a data já passou, só dá para ouvir assim. Tim, 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 tão, tão, tim. São 31 sinos só no Centro Histórico de São João del Rei. Toda essa paisagem cheia de igrejas e casarões coloniais faz parte do patrimônio histórico nacional. E agora, o som dos sinos, que ditam o ritmo na cidade, também virou patrimônio. Quando você preserva, você registra a linguagem do toque dos sinos, eu tenho certeza, nós estamos preservando uma boa parte da nossa memória, da nossa história. Essas ondas sonoras que se espalham pela cidade também unem os moradores. Quero saber quem que tá morando aqui, se nasceu seu filho, se morreu seu pai, entendeu? Eu acho que é importantíssimo, quero conviver com as pessoas. Não tem fofoca no sino, não. Cientistas da Universidade de Manchester, na Grã-Bretanha, descobriram uma das estrelas mais quentes da galáxia. Imagens do telescópio Hubble revelaram que a estrela está atrás de uma nuvem de poeira e de gelo.
Ela é 35 vezes mais quente do que o Sol. Chega a mais de 200 mil graus Celsius. Os pesquisadores dizem que a estrela está morrendo. O Jornal Nacional vai ser interrompido agora por 10 minutos pela propaganda partidária obrigatória. A seguir, o mensalão do DEM. Nomes da cúpula do PMDB são envolvidos no escândalo. Começa agora o programa do PSDB. Boa noite. O Brasil mudou muito nos últimos anos. Quem é mais jovem talvez não se lembre, mas nós acabamos com a inflação que castigava todos os brasileiros. Modernizamos o país. Hoje, mais de 100 milhões de brasileiros têm telefone. 9 de cada 10 crianças em idade escolar estão estudando. Criamos uma rede de proteção com programas sociais importantes, entre eles o Bolsa Escola e a Bolsa Alimentação, que depois o atual governo mudou o nome para Bolsa Família. Na origem de todas essas conquistas está o PSDB, um partido que colocou o Brasil e os brasileiros em primeiro lugar. Quando está no governo, o PSDB tem mostrado que tem competência, experiência e seriedade, e isso faz a diferença. Compromisso com a nossa gente. Melhorar o ensino, combater a violência, gerar empregos. O Brasil tem grandes desafios, mas tem um que para mim é o maior de todos: melhorar a saúde. E dá para fazer. Nós fizemos os genéricos, os mutirões, o Saúde da Família e o melhor programa da AIDS do mundo. Quando eu fui ministro da Saúde, reformamos mais de 300 hospitais no Brasil inteiro. E em São Paulo, em 3 anos, entregamos 10 novos hospitais. Este aqui é especializado em fisioterapia e reabilitação. Atende pessoas com todo tipo de deficiência física. E de graça. Este é o Instituto do Câncer. 29 andares. Tecnologia de ponta para tratar e prevenir a doença. Não tem o que pague a saúde da gente. Ficou olhando a telinha enquanto fazia o ultrassom? Fiquei. É interessante, né? Muito interessante. E tem mais. Remédio para os mais pobres tem que ser de graça. O Dose Certa tem remédio para diabetes, pressão alta, antibiótico, 67 tipos de remédios de graça. Com certeza economiza bastante, viu? Melhorar a saúde no Brasil. Este é o nosso compromisso. Compromisso com a nossa gente. Segurança pública é um direito de todos e a violência urbana um grande pesadelo. Para promover a segurança, são necessárias ações de investigação, de prevenção, equipamentos, tecnologia, mas principalmente inteligência. Já para combater a violência, é preciso investir na educação, na formação das pessoas, implantar programas sociais e gerar oportunidades de futuro para os nossos jovens. Em Minas, nos últimos 7 anos, investimos mais que qualquer outro estado em segurança pública. Reduzimos os crimes violentos aos índices de 10 anos atrás e aumentamos em 300% o número de vagas no nosso sistema prisional. Ao mesmo tempo, investimos em inúmeros programas de inclusão social, como Fica Vivo, que através do esporte, da arte, da cultura, vem conseguindo tirar nossos jovens da criminalidade e, principalmente, renovar seus sonhos de vida e de um futuro melhor. Compromisso com a nossa gente. Todo jovem brasileiro hoje sonha em estudar numa boa escola, ter uma profissão e arrumar um bom serviço. Fala a verdade. E um governo que entende esse sonho, essa batalha, tem que dar força para quem está começando. Por isso nós estamos duplicando a rede de ensino técnico. Deu certo em São Paulo e agora pode ser feito no país inteiro. Esse é o futuro do Brasil. São mais de 200 escolas técnicas de nível médio e superior. Só as FATECs, as faculdades de tecnologia, oferecem mais de 40 cursos e tudo de graça. Deveria ter em todos os estados e municípios uma escola técnica esperando nossos jovens. E olha só que legal, de cada 10 alunos que se formam aqui depois de um ano, 9 já estão empregados. É uma grande oportunidade de vida para os jovens e um impulso ao desenvolvimento econômico de São Paulo e do Brasil. É o ensino que vira emprego. Nós do PSDB acreditamos que para se alcançar o nível de desenvolvimento que o Brasil exige, é preciso investir na formação e na construção do novo homem brasileiro. Isso significa dar a todos não apenas acesso à educação de qualidade, mas fazer com que tenham condições de compreender, de aprender, raciocinar, de criticar, enfim, de transformar o mundo em que vivemos. Em Minas, estamos investindo como nunca na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Fomos o primeiro estado do Brasil a colocar crianças aos 6 anos na escola e criamos um ousado programa de formação profissional para os nossos jovens.
mas precisamos ser ainda mais ousados, ainda mais criativos. Nós temos que oferecer aos brasileiros uma nova ideia de escola, uma nova ideia de ensino, de cultura e, principalmente, de formação ética e moral. Precisamos dar às pessoas a oportunidade de descobrirem quanto prazer existe no saber e quanta possibilidade de vida e de futuro existe no conhecimento. Compromisso com a nossa gente. Olha, 7 anos o governador Aécio governa Minas Gerais com trabalho, grande competência e muita qualidade. E quando o governo trabalha direito, ele pode fazer muita coisa para ajudar as pessoas. Por exemplo, criar empregos. Quando eu era deputado, nós criamos o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e tiramos do papel o seguro-desemprego. Agora, em São Paulo, estamos fazendo 15 novas estações de metrô, que também precisa chegar a todas as grandes cidades brasileiras. É isso que o Brasil precisa e muito mais. Mais emprego. Mais empregos também no Rodoanel, que é a maior obra viária do Brasil. Liga as principais rodovias de São Paulo entre si, encurtando o caminho para quem vem de fora. O Rodoanel é uma prova que dá para respeitar o meio ambiente, gerar empregos e construir o progresso e o desenvolvimento. É disso que o Brasil precisa. Compromisso com a nossa gente. Os programas sociais desenvolvidos pelo PSDB combatem as desigualdades e criam condições para que as pessoas possam construir o seu próprio futuro. Em Minas, estamos resgatando uma dívida histórica com regiões muito queridas para todos nós. Os nossos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e o norte de Minas. Esse é o nosso Nordeste. E ali, nós estamos investindo proporcionalmente o dobro do que investimos em outras partes do estado. Com isso, incorporamos definitivamente essas regiões ao processo de desenvolvimento que ocorre em toda Minas Gerais. Os investimentos sociais mais transformadores são aqueles que nós realizamos em favor da educação e da saúde. E nessa área, o PSDB vem dando importantes contribuições ao país. Quem não se lembra do extraordinário trabalho do então ministro José Serra com a criação dos genéricos e da política de combate à AIDS? Eu acredito, cada dia mais, que as grandes transformações exigem principalmente comprometimento sincero com as pessoas. Meus amigos, chegou a hora do Brasil pensar grande, pensar nas pessoas e melhorar a vida de toda a população de verdade, para valer. Para isso, é preciso ter experiência de governo e o Brasil no coração, como o PSDB já demonstrou. Experiência do genérico ao seguro-desemprego. Experiência do programa de saúde da mulher às grandes obras que geram emprego. Ao ensino técnico, que dá mais oportunidade aos nossos jovens. Enfim, experiência que vira benefício para você. E coragem para fazer as coisas novas. Encarar os nossos verdadeiros desafios. Cuidar da saúde do brasileiro, da segurança do brasileiro, do emprego do brasileiro. Nosso país é grande, forte, tem uma gente batalhadora, pronta para enfrentar e vencer desafios. Pois então, vamos juntos, com trabalho, com fé no futuro, construir o Brasil que todos nós queremos e sonhamos. Só há uma razão pela qual o Brasil deve ser grande. Grande na economia, grande nos investimentos, para fazer maior cada um dos brasileiros. E seremos maiores quando cada um dos brasileiros puder ter uma saúde de qualidade, quando uma brasileira, por exemplo, no interior do Nordeste, puder se preparar em paz para a chegada de seu filho, sabendo que na hora certa vai ter assistência médica que vier a precisar. Seremos maiores quando cada um dos brasileiros puder ter uma educação realmente de qualidade, quando uma criança nascida em uma família de baixa renda não tiver parte do seu destino definido pelas circunstâncias do seu nascimento. Seremos maiores quando formos capazes de proteger os nossos jovens da investida desleal do tráfico e da violência. Seremos maiores quando as desigualdades não separarem as nossas regiões umas das outras e os brasileiros uns dos outros. Nossa tarefa, como podem ver, é gigantesca e para cumpri-la é fundamental que estejamos todos juntos. Compromisso com a nossa gente. Está na hora de o Brasil dar um passo à frente, especialmente em áreas essenciais à vida das pessoas. Nos últimos anos, a segurança e a saúde pioraram. A educação não avançou e a infraestrutura foi abandonada. Não adianta ficar falando que o Brasil é uma potência mundial e virar as costas para os problemas dos brasileiros. Não está certo emprestar dinheiro para os estrangeiros e não investir no Brasil e nos brasileiros.
O Brasil precisa entrar numa nova fase, onde a política seja o instrumento para fazermos a transformação que queremos e precisamos. É menos discurso e mais trabalho, menos palanque e mais ação. É hora de colocar os brasileiros em primeiro lugar. PSDB, é assim que a gente governa. As denúncias do Mensalão do Democratas de Brasília envolveram mais um partido. Numa conversa gravada entre o homem que denunciou o esquema e o dono de um jornal, foram citados nomes da cúpula do PMDB entre os beneficiários do pagamento de propina. O presidente da Câmara convocou a imprensa para falar sobre a denúncia de que ele receberia dinheiro do esquema de propina do Democratas do Distrito Federal. Michel Temer, que é do PMDB, disse que ficou indignado e que tomou providências. Já estamos com petições prontas para entrar tanto aqui em Brasília, como a queixa-crime, como lá em São Paulo para receber os supostos documentos apócrifos, que eu já sei. Hoje é dia de frieza e de tomar providências concretas, para revelar que não temos nenhum temor, mas nenhuma preocupação em relação a isso. O vídeo em que Michel Temer é citado foi feito pelo então secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal, Durval Barbosa, em seu gabinete nesse ano. E mostra uma conversa entre Durval e Alcir Colasso, dono do jornal Tribuna do Brasil, o mesmo que em outro vídeo aparece guardando maços de dinheiro na cueca. Colasso explica a Durval uma operação supostamente feita pelo governador que teria pago R$800 mil para políticos do PMDB. No diálogo, Arruda é chamado de careca. Não foi uma operação do careca. Eu fiquei espantado. Ele fez uma operação internacional com a esposa Henrique. É o Henrique Alves. Foi lá pro Pedro. E o Felipe. O Arruda ele dá R$1 milhão por mês pro Felipe. R$1 milhão. Eu vou quem é essa Felipe? O Felipe vai fazer sempre no chão, sempre no lado, sempre no chão. Sempre no chão? Sempre no chão. Sempre no lado, sempre no chão. E aceita essa demais. Todos os seus não sei nada. O Espírito não dá, né? 500 que saem da mesa e 300 que saem da hora. Henrique Eduardo Alves, citado na conversa, é líder do PMDB na Câmara. Em nota, disse que as citações são incabíveis e despropositadas. Outro citado, o deputado federal Tadeu Filipelli, é presidente do PMDB no Distrito Federal. Ele disse que o vídeo é uma tentativa de envolver o nome dele no escândalo. Esse vídeo é uma conversa de terceiros, citando o meu nome e de outros líderes nacionais do PMDB. É uma coisa que de forma irresponsável e que o que me cabe é buscar na justiça a reparação disso. Fernando Diniz também era deputado com forte influência sobre a Comissão de Orçamento da Câmara, mas faleceu meses atrás. Eduardo Cunha é deputado federal pelo PMDB do Rio de Janeiro. Passou a participar de decisões de cúpula por liderar uma bancada com vários parlamentares. O deputado, que responde a processo por crime contra a ordem tributária e também por crime de corrupção eleitoral, divulgou uma nota em que diz que os diálogos são mentirosos e escondem interesses políticos escusos. Esses deputados tiveram participação importante no episódio que culminou com a saída do ex-governador Joaquim Roriz, principal adversário político de Arruda, do PMDB. Na época, Roriz chegou a pedir a intervenção de Michel Temer no diretório do Distrito Federal, chefiado por Tadeu Filipelli, mas não foi atendido. Teve que deixar o partido e se filiar ao PSC, para poder disputar as eleições ao governo do Distrito Federal no ano que vem. A origem das denúncias do Mensalão do Democratas de Brasília é de um ex-policial que, desde que entrou para a política, passou a colecionar processos na justiça e gravações comprometedoras. Filmagens e escutas telefônicas sempre fizeram parte do dia a dia de Durval Barbosa. O homem que denunciou o Mensalão do Democratas de Brasília foi delegado da Polícia Civil por 17 anos. E mesmo fora da polícia,
manteve o hábito de gravar conversas e encontros com adversários e aliados. Sua ascensão começou em 99 no governo de Joaquim Roriz. Durval foi presidente da Codeplan, órgão que cuidava dos contratos da área de informática, e se envolveu em vários escândalos. Denúncias de desvio de dinheiro público, corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. Ele responde a cerca de 50 processos nas áreas civil e criminal. No ano passado, a casa onde morava, num bairro nobre de Brasília, chegou a ser alvo de uma ação da Polícia Federal que investigava um suposto esquema de corrupção e desvio de dinheiro público. Hoje, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou mais uma denúncia contra ele. Durval é acusado de formação de quadrilha e dispensa ilegal de licitação na assinatura de 59 contratos no governo Roriz, que somam 500 milhões de reais. Mesmo com um currículo tão cheio de denúncias no governo passado, Durval Barbosa se manteve no alto escalão do Distrito Federal no atual governo, até entregar à Polícia Federal as gravações que deram início à Operação Caixa de Pandora. Durval era um dos homens fortes de José Roberto Arruda. E foi assim, cheio de poder, recebendo abraços e distribuindo dinheiro, que ele trabalhou como chefe da Assessoria Especial de Arruda e depois como secretário de Relações Institucionais, encarregado da articulação com políticos e com a Justiça. Durval foi exonerado pelo governador na semana passada, depois de o escândalo vir à tona. Durval Barbosa não atendeu aos nossos pedidos de entrevista. Foi apresentado hoje o 7º pedido de impeachment do governador José Roberto Arruda. Mas a ausência dos deputados na Câmara Distrital pode atrasar as investigações. Professores das escolas públicas de Brasília fecharam a avenida em frente à residência oficial do governador. A polícia tentou conter os manifestantes. Houve confronto. Do outro lado da cidade, a Câmara Distrital continuava tomada por estudantes. Eles chegaram a deixar o plenário com a promessa de que seria lido o pedido de CPI para investigar o escândalo. Mas só 5 deputados da oposição apareceram e os estudantes invadiram o plenário de novo. Eles estão acampados no prédio da Câmara Distrital desde ontem, quando chegaram a quebrar uma porta de vidro e invadir o plenário. Usaram computadores, transformaram cadeiras em cama, espalharam colchões e viraram a noite no prédio. Amanheceram fazendo barulho. A essa altura, o PSB, que até a semana passada apoiava o governo e tem um deputado envolvido no mensalão, entrou com mais um pedido de impeachment contra a Arruda. São 7 pedidos de impeachment até agora e também muitos obstáculos. Tudo começa na Procuradoria. Depois vem a Comissão de Constituição e Justiça, cujo presidente, Rogério Ulisses, foi afastado por causa do envolvimento no escândalo. Falta escolher outro. Se algum pedido for aceito na comissão, aí sim o impeachment chega ao plenário da Câmara Legislativa, que aprova ou não a abertura do processo. Se o processo for aberto, o governador terá que se afastar do cargo até o julgamento final, que pode demorar. Embora Arruda tenha perdido o apoio de 10 partidos, ele ainda domina a Câmara Legislativa. São 24 distritais, 18 ainda estão com Arruda, 8 deles envolvidos no mensalão. Para aprovar o impeachment, são necessários 16 votos. Mas no próprio partido, o governador deve enfrentar dificuldades. O relator do processo contra ele no Democratas já avisou que o julgamento é político. Eu não vou pedir diligência nenhuma, não vou ouvir o governador, eu vou ler o que ele está dizendo, ou pessoalmente ou através de seus advogados, e vou confrontar com a acusação que lhe é feita. Ponto final. Daqui a pouco, o Supremo aceita a denúncia contra Eduardo Azeredo por causa do Valério-duto do PSDB mineiro. Paulo Maluf e Romeu Tuma se tornam réus em São Paulo por ocultação de cadáveres da ditadura militar. Chegou a Mega da Virada, o maior prêmio que o
Brasil já viu. Se ninguém ganhar com 6 números, leva o prêmio que acertar 5. E se ainda não houver vencedor, leva que acertar 4. Alguém vai ganhar. Vá até uma lotérica e aposte já. Pega na virada. É dinheiro que não acaba mais. Terra, terra, meu amor, eu sou o sol. O sol vai brilhar para você esta semana. São condições imperdíveis com as melhores taxas e os menores preços. Confira só. Celta com ar-condicionado só 25.980 e você ainda leva o IPVA 2009 grátis. Aproveite, é o seguro mais barato da categoria. Corsa Hatch 1.4 com ar-condicionado e direção hidráulica por apenas 31.990. É isso mesmo, 1.4 pelo preço de 1.0. No Natal há muito o que organizar. Partilhe suas emoções e os detalhes das reuniões com a família e os amigos. Prepare alimentos deliciosos e nutritivos. Deguste frutas fresquinhas e também os frutos secos da época. Brinque, sorria. Afinal, nesta época, não há apenas mas vários dias de festas. Por isso, antecipe suas compras de Natal nos supermercados Santa Lúcia, porque o melhor do Natal é aqui. Você quer ter um carrão diferente? Então corra para a Trilha Norte Nissan, aqui na Duque de Caxias, pertinho da Lagoa dos Índios. Livina X-Gear, super esportiva, taxa de 0%, Frontier a partir de 79.990. É outra história. Centro automático Flex, de 71.590 por 65.990. E o Tira Flex automático, irresistível, de 62.790 por 54.990. Todos com IPVA, emplacamento e seguro obrigatório inclusos. Trilha Norte Nissan, 5 anos de fortes emoções. Nesta terça, elas entram em ação. De cinquentinha, nós nunca passaremos. E você não pode perder as emoções da nova minissérie brasileira em 8 capítulos. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, estreia Cinquentinha. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje abrir uma ação penal contra o senador Eduardo Azeredo, do PSDB. Ele é acusado de envolvimento no esquema conhecido como Valerio-Duto Tucano de Minas. A sessão começou com a leitura do voto do ministro Dias Toffoli. A pedido dele, no início de novembro, foi interrompido o julgamento sobre a abertura de processo contra o senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas, acusado de participar do chamado Valerio-Duto Mineiro. Segundo a denúncia, o esquema teria começado em 98 e desviado pelo menos 3,5 milhões de reais para a campanha de Azeredo. Empresas de fachada teriam obtido empréstimos fictícios junto ao Banco Rural. Cotas de patrocínio de estatais seriam dadas como garantia para o banco e o dinheiro desviado para a campanha. Para Toffoli, não há provas do envolvimento de Azeredo com o esquema de Caixa 2 e ele votou contra a abertura do processo. Eu não vi um ato praticado por Eduardo Azeredo. A discussão sobre a veracidade de um documento apresentado contra Azeredo irritou o relator Joaquim Barbosa, que votou pela abertura do processo. É este recibo de 4,5 milhões de reais das empresas de Marcos Valério para pagar despesas de campanha. Segundo a defesa de Eduardo Azeredo, a assinatura não é dele. Nessa fase não se julga ninguém, não se examina se tal documento é legítimo ou não. O julgamento seguiu com a votação dos outros ministros. Eros Grau disse que não via indícios da participação direta de Azeredo e, ao defender que ele não deveria ser julgado nesse processo, acabou lembrando um outro processo julgado pelo Supremo, o Mensalão. Tanto em um caso como em outro, não há provas de envolvimento do Executivo. Eu diria que em processo semelhante sempre se teria que trazer o governador do estado ou o presidente da República. Já o ministro Aires Brito votou a favor da abertura do processo e justificou atacando a prática do Caixa 2. Entendo que se montou mesmo no estado de Minas Gerais um esquema de Caixa 2. Caixa 2 é um modelo mais do que espúrio, é um modelo maldito de financiamento de campanha em nosso país. 4 ministros votaram com o relator Joaquim Barbosa e, assim, o Supremo aceitou a denúncia do Ministério Público por 5 votos a 3. O senador Eduardo Azeredo passa agora a condição de réu pelos crimes de peculato, uso de cargo público em benefício próprio e lavagem de dinheiro. E, como é senador, será julgado aqui mesmo pelo Supremo Tribunal Federal.
O senador Eduardo Azeredo declarou em nota que a ação no STF terá a oportunidade para comprovar a correção dele como agente público e que se trata do início de um processo, o que não representa uma condenação. Azeredo ressaltou que as questões financeiras da campanha eleitoral de 98 não foram de responsabilidade dele, que não conhecia nem autorizou os empréstimos do Banco Rural. E afirmou ainda que a investigação e a denúncia se basearam em documentação falsa. A Justiça de São Paulo aceitou a ação civil pública contra o ex-prefeito paulistano Paulo Maluf e o senador do PTB de São Paulo, Romeu Tuma, pela ocultação dos corpos de presos políticos mortos durante a ditadura militar. Na época, Tuma chefiava o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, DEOPS. Também são réus na ação o ex-prefeito de São Paulo, Miguel Colartuono, o ex-chefe do necrotério do Instituto Médico Legal, Harry Shibata, e o ex-diretor do Serviço Funerário de São Paulo, Fábio Pereira Bueno. Se forem condenados, eles podem perder o mandato ou a aposentadoria. Quando a ação foi proposta, Paulo Maluf disse em nota que a acusação era ridícula, mentirosa e caluniosa. O senador Romeu Tuma disse que só vai se manifestar depois de conhecer os termos da ação. Fábio Pereira Bueno declarou que vai prestar esclarecimentos quando for chamado pela Justiça. Miguel Colartuono e Harry Shibata não foram localizados. O Congresso de Honduras rejeitou ontem o retorno ao poder do presidente deposto, Manuel Zelaya. 111 deputados votaram contra Zelaya e só 14 a favor. O mandato dele terminaria no dia 27 de janeiro, data prevista para a posse do presidente eleito Porfírio Lobo. Manuel Zelaya foi tirado da presidência no fim de junho e está há 74 dias hospedado na Embaixada Brasileira. O governo americano, que reconheceu a eleição presidencial de domingo, anunciou hoje que ficou decepcionado com a decisão dos deputados hondurenhos. O subsecretário de Estado para a América Latina, Arturo Valenzuela, disse que a votação no Congresso ocorreu de forma aberta e transparente, mas que esperava que Zelaya pudesse cumprir o fim de seu mandato. 19 pessoas morreram num atentado em Mogadíscio, capital da Somália. Na cerimônia de formatura de uma turma de universitários, uma das autoridades presentes discursava quando a bomba explodiu. Entre os mortos, 3 eram ministros do governo somali. A suspeita é que o ataque tenha sido obra do grupo radical Al-Shabaab, que controla grande parte do país. A TV israelense divulgou imagens do ataque a um guarda num posto de fiscalização na fronteira com a Cisjordânia. Os guardas revistaram a bolsa de uma mulher. Em seguida, ela tirou uma faca que escondia na roupa e feriu o funcionário. A agressora está presa. O estado de saúde do guarda não foi informado. A polícia do Rio de Janeiro suspeita que traficantes de drogas estejam usando moradores para retirar armas da favela Pavãozinho, em Copacabana. Um fuzil foi encontrado na bolsa de uma adolescente com uniforme escolar. Ela diz que foi obrigada a transportar a arma. Um homem que estava com a jovem foi preso e diz que é inocente. Na mesma favela, foram apreendidas 6 granadas, 2 submetralhadoras e uma pistola. A polícia ocupa a comunidade desde o começo da semana. Veja a seguir, a FIFA anuncia que a Copa do ano que vem terá a maior premiação da história. O presidente Lula e a primeira-ministra alemã divergem sobre o Irã de Ahmadinejad. Feirão Auto Show, de sexta a domingo no Parque de Exposições do Sebrae. As 6 maiores concessionárias do estado reunidas no Sebrae, trazendo mais de 500 carros e motos com preços incrivelmente baixos. Aproveite, é a sua última oportunidade do ano para trocar seu carro ou moto. Condições exclusivas, 1 ano pagando só a metade da prestação. Isso mesmo, 1 ano inteirinho pagando só a metade da prestação. Entrada parcelada, ou ainda pague a entrada só quando terminar de pagar o financiamento. Acredite, a entrada você paga só no final. Não perca, Feirão Auto Show, de sexta a domingo no Parque de Exposições do Sebrae. Antecipe suas compras de Natal na LA Enxovais. Uma variedade de roupas infantis e infanto-juvenil com preços especiais. Temos tudo para cama, mesa e banho. Colcha de casal R$15. Camisa polo R$26. Edredom dupla face solteiro R$50. Edredom dupla face casal R$60. LA Enxovais. Padre Júlio 629 Centro. O ato de presentear no Natal está em todos nós. No Macapá Shopping está 20 vezes mais forte. A cada R$50 em compras nos cartões e nas lojas do shopping, você recebe um cupom e concorre a 20 netbooks. São 20 chances de ganhar. Ao receber seu cupom, responda a pergunta: onde você encontra tudo em um só lugar e ainda concorre a prêmios?
Presente de Natal é no Macapá Shopping. Este é o meu cartão Credit Fashion, o cartão que me deixa na moda e vai deixar você também. Fique na moda com estilo e comodidade com o cartão Credit Fashion. Compre em até 6 vezes sem juros e antecipe suas compras de fim de ano. Solicite o seu nas lojas Visual Fashion ou acesse o nosso site cartãovisual.com. É rápido, é fácil. O cartão Credit Fashion, o cartão que te deixa na moda. Viver a vida. Bruno e Felipe estão de volta ao Brasil. Fico deslumbrado, pareço até um turista. E Miguel está se envolvendo cada vez mais com Luciana. Eu acho que existe alguma coisa muito especial na relação deles. Existe amor ali. Nesta quinta, Viver a Vida. O presidente Lula esteve hoje em Berlim, a capital da Alemanha. É o país que mais investe diretamente no Brasil. Mas os enviados especiais Ilse Scamparini e Maurício Della Costança contam que a cooperação econômica não foi o assunto principal da visita. Em Berlim, no alto de um prédio, um grupo verde pede a Angela Merkel pelo clima, agora ou nunca. Unidos pelo ideal de limpar o planeta, o presidente brasileiro e a primeira-ministra alemã concordam que a conferência sobre as mudanças do clima, que começa semana que vem em Copenhague, pode não ser a solução, mas um passo importante. Os dois governos assinaram 8 acordos de cooperação. Num deles está previsto que a Alemanha irá transferir ao Brasil a sua bem-sucedida experiência em Copa do Mundo. O Brasil e a Alemanha divergiram na questão do Irã. A primeira-ministra Angela Merkel declarou que durante 4 anos tentou um acordo com o governo iraniano e admitiu que pode perder a paciência. A chanceler alemã lembrou as sanções que poderão ser adotadas caso o Irã não esclareça ao mundo o seu projeto nuclear. O presidente Lula respondeu: o melhor é acreditarmos nas negociações e termos muita paciência. E eu espero que aconteça o melhor, sabe? Que não tenha arma nuclear no Irã e que não tenha arma nuclear em nenhum país do mundo e que os Estados Unidos desativem as suas, que a Rússia desativa as suas, porque a autoridade moral para a gente pedir para os outros não terem é a gente também não ter. A FIFA anunciou hoje que a Copa do ano que vem vai distribuir a maior premiação da história. E amanhã serão sorteados nos grupos do Mundial. Lá vai o presidente da FIFA e a gol, no campinho da ilha de Robben. É uma ilha que tem uma história enorme, inclusive porque o ministro que foi nos apresentar, exatamente, ele tinha ficado preso lá durante 15 anos. O campo pertencia ao presídio nos tempos de segregação racial. Aqui, Nelson Mandela viveu 18 dos 27 anos que passou preso. A FIFA escolheu a ilha de Robben para anunciar uma poupuda novidade. Na Copa, serão distribuídos 800 milhões de reais em prêmios. O campeão levará 51 milhões. E os clubes receberão R$ 2.800 por dia por cada jogador cedido. E a conta começa 15 dias antes da Copa, quando eles se apresentam às seleções. No vermelho, sobre o tapete vermelho, celebridades vão desfilar a caminho do sorteio dos grupos. Hoje a movimentação foi grande num dos hotéis da cidade. Ex-craques como Beckenbauer e Platini, técnicos de seleções importantes, é a atmosfera de Copa. O mundo vai olhar amanhã para a cidade do Cabo. Mais de 100 países vão transmitir a cerimônia do sorteio. Os sul-africanos prometem uma festa cheia de surpresas e grandiosidade, mas é preciso correr. Em áreas reservadas ao glamour e à gente famosa, operários. Jogo contra o relógio. A festa deve durar o tempo de um jogo,